Olá pessoal, trago mais duas questões de logaritmo para vocês aqui. Duas questões interessantes, achei bastante interessante, questão bem, bem trabalhada. E a questão diz o seguinte: nós vamos trabalhar com propriedades operatórias, ok? Então, nesse caso aqui, mudança de base e aplicar as propriedades inerentes aos logaritmos, às operações com logaritmos. Ele diz o seguinte: sabe-se que log de 7 na base 14 é A e log de 5 na base 14 é B. Pessoal, essa informação aqui, ela está dando para a gente um caminho que se deve fazer. Olha o que ele pede. Ele pede para calcular o logaritmo de 28 na base 35, não tem nada a ver, tá vendo? Tá percebendo que o logaritmo que ele me dá aqui é o log de 7 na base 14? Então ele está sugerindo, olha, você tem que fazer com que apareça algo no logaritmando de modo que eu vou cancelar, ou vai aparecer log de 7 na base 14. Então, esse exercício aqui, eu diria que é um exercício muito bem elaborado, com um certo grau de dificuldade, porém, se você dominar o raciocínio aqui que precisa ser dominado, você vai sair de uma questão dessa facilmente. Então vamos pensar o seguinte: para eu fazer aparecer 7, eu vou pegar aqui, ó, o logaritmo de 28 na base 35. Eu não tenho informação nenhuma a respeito desse logaritmo aqui. Eu tenho a respeito de log de 7 na base 14 e log de 5 na base 14. Evidentemente, nós vamos ter que transformar esse logaritmo para a base 14. Mas o grande bizu da questão é o 28. Porque o 28, você poderia pensar, 28 seria 14 mais 14, mas 14 mais 14 no logaritmando não tem propriedade que eu possa usar no logaritmo que inclua o log e dentro do logaritmando uma adição. Existe multiplicação. Mas eu não tenho log de 2, log de 2 vezes 14. Eu não tenho log de 2. Deu para entender? Então não é por esse caminho. Aí nós vamos pensar o seguinte: vamos pensar em algo mais elaborado ainda. Vamos pensar num número que elevado ao quadrado e dividido por algum outro número, o resultado seja 28. E aí eu não mudo de forma alguma o logaritmando. O logaritmando continua a mesma coisa. Aí eu pensei o seguinte: se eu pegar se nós fizermos assim, ó, o log de 14 ao quadrado dividido por 7 na base 35. Vê só, acompanha comigo. 14 vezes 14. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 1, 4, com 1, 5. 1 vezes 4, 4. E 1 vezes 1, 1. 6, 9, 1. Opa, 196. Nada a ver com aquilo ali, né? Mas se eu pegar o 196 e dividir por 7, olha o que acontece. 2 vezes 7, 14, para 19, 5. Abaixo 6. 7 vezes 8, 56, para 56, nada. Opa! Então, eu posso usar o 28 como sendo 14 elevado ao quadrado dividido por 7. Ou seja, 196 dividido por 7 é 28. Entendeu? Esse era o bizu da questão. A dificuldade da questão resume exatamente aí. Agora, é só usar as propriedades da mudança de base, enfim.
usar o raciocínio para resolver a questão agora aplicando propriedades de logaritmos. Eu acho que esta parte aqui é a parte mais difícil de se pensar. 28. 14 mais 14, não existe nenhuma propriedade que envolva logaritmo que me diga 14 mais 14 aqui, ou 2 vezes 14. 2 vezes 14 eu não tenho log de 2. Portanto, se eu ficasse aqui com 2 vezes 14, ficaria log de 2 na base 35 mais o log de 14 na base 35. Não resolveria porque eu ficaria agarrado no log de 2, pois ele não me deu o valor de log de 2 ali, certo? Então, o único artifício algébrico que a gente pode usar é pensar num número que, se eu elevar a uma potência e dividir por um outro número, e note que a própria questão ela nos remete a esse raciocínio. Ó, eu tenho que ter no logaritmando 7 e tenho que ter no logaritmando 5. Tá, beleza, vai aparecer 7 aqui, ó, apareceu 7. Log de 14, vamos colocar tudo na base 14, porque é a base que nos interessa. Por que a base 14? Porque o logaritmo de 7 na base 14 que é A. O logaritmo de 5 na base 14 que é B. Então nós temos que pegar esse log na base 35 e fazer com que ele se transforme na base 14. Como é que eu faço isso? Tranquilo, log de 14 ao quadrado dividido por 7 na base 14 dividido pelo log de 35, olha só, peguei a base e coloquei como base o 14. Ou seja, eu fiz uma mudança de base 35 para base 14. Quando eu faço isso, eu faço com o logaritmo do logaritmando e o logaritmo da base, todos eles na base 14. E aí nós temos o seguinte, lá eu posso aplicar a propriedade. Podemos ficar assim, ó, 2 vezes. Aliás, eu nem vou usar o 2 agora, por enquanto não. Eu vou ficar com o log, aplicando a propriedade no numerador, log de 14 elevado ao quadrado na base 14, aplicando aqui, ó, a propriedade da divisão aqui, ó, existe uma divisão aqui no logaritmando, eu posso transformar isso numa subtração, menos o log de 7 na base 14. Isso tudo dividido. O que é 35? É o log de 5 vezes 7 na base 14. Ainda dá para melhorar? Lógico que dá. Vou colocar aqui para baixo, aqui, ó, para não confundir ali. Então, ó, aqui eu posso aplicar a propriedade, vai ficar 2 log de 14 na base 14 menos o log de 7 na base 14 dividido por log de 5 na base 14 mais o log de 7 na base 14. Galera, o logaritmo cuja base é igual ao logaritmando, 14 na base 14, é 1. Então, 2 vezes 1, 2, menos o log de 7 na base 14, ele me deu, é A. Dividido, o log de 5 na base 14 é B. Mais o log de 7 na base 14, A. Podemos colocar na forma aqui,
A e B na forma legal, né? 2 não importa, né? Porque a ordem das parcelas não vai alterar em nada. Resposta aqui, ó. Resolvida a questão. Uma questão bem elaborada, uma questão que eu diria que um grau de dificuldade relativamente alto devido à questão do 28, porque o 28, para você elaborar esse pensamento, você tem que praticar muito. Vamos partir para a próxima questão, que é uma questão também, uma questão legal, que tem um sistema onde aparece uma equação exponencial e uma equação logarítmica. Vamos pegar essa primeira equação lá, ó, raiz oitava de 2 elevado a x igual a raiz quadrada de 2. Pessoal, aqui nós temos que trabalhar propriedades de radicais. Que propriedades são essas? Transformar esse radical aí numa potência com expoente fracionário. Nós já aprendemos que quando eu tenho um radical elevado a uma potência, para eu escrever o número, o radicando em potência de expoente fracionário, basta eu pegar o expoente que está elevando o radical, ele vai ser o numerador. Então, ó, eu repito a base. O que está na sombra, né? Na verdade, aqui seria como se eu tivesse o x aqui, né? Então, x, eu vou fazer o quê? Vai ser o numerador dividido pelo índice lá, ó. Vai ser a potência que está aqui fora, x, dividido pelo índice do radical, dividido por 8. Isso é igual. Do mesmo modo, vamos transformar isso em uma potência de base 2. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso da seguinte forma. Qual é o expoente que eu tenho aqui? 1. E qual é o índice? O índice é 2, é raiz quadrada. Então eu vou escrever na forma de potência com expoente fracionário, vai ficar 1 meio. Então, ó, o índice vai para o denominador do expoente. E o numerador é o expoente aqui, ó, o expoente 1. Aí ficou tranquilo, as bases são iguais, só aqui nós já achamos o valor do x. Eu tenho que x sobre 8 é igual a 1 meio. Logo, basta eu passar esse 8 para lá, multiplicar 8 vezes 1, eu quero achar o valor do x. X é igual a 8 sobre 2, x igual a 4. Márcio, ele não pediu o valor do x. O sistema, dado o sistema, ele pede o valor de quem? Do y. Mas vejam só, para eu encontrar o valor do y, eu preciso encontrar o valor do x, porque o x é a base do meu logaritmo. Então, voltando agora na equação, na segunda equação, vou chamar essa aqui de equação 1 e essa aqui de equação 2. Voltando na segunda equação, eu sei que log de 4 raiz de 2 na base x é igual a y. Mas eu sei quanto vale o x. O x vale 4. Então eu sei que o log, podemos melhorar isso aqui, vai ficar 2 ao quadrado, e escrever o radical na forma de potência com expoente fracionário, 2 elevado a 1 meio. Isso não é dúvida para nós, né? Na base 4. Isso é igual a y. Beleza. Nós temos um produto de potência de mesma base. Eu posso repetir a base aqui e somar os expoentes. Vai ficar log de 2 elevado a 2 mais 1 meio. Ok? Na base 4, isso vai ser igual a y. Vamos melhorar isso aqui, tirando o mínimo múltiplo comum, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então vai ficar o log de 2 elevado a 5 meios, na base 4, é igual a y. E daí? E daí aplico a definição de logaritmo,
bem tranquilo. Vou ficar com 4 elevado a y é igual a 2 elevado a 5 meios. Mas espera aí. Eu não tenho bases iguais aqui para eu já igualar aqui. Exatamente. Eu tenho que pegar o 4, decompor, vai ficar 2 ao quadrado, né? Vai ficar assim, ó, 2 ao quadrado elevado a y é 2 elevado a 5 meios. E aí nós temos 2 elevado a 2y, porque aqui é potência de potência, repito a base, multiplico os expoentes, igual a 2 elevado a 5 sobre 2. Logo, nós podemos igualar os expoentes, porque as bases são iguais agora, 2y igual a 5 meios. E aí eu vou pegar, aqui está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, y é igual a 5 meios dividido por 2. Quando eu divido uma fração, ou uma fração por uma fração, ou uma fração por um número inteiro, eu conservo o primeiro, que no caso é a fração aqui, 5 meios, e multiplico pelo inverso do segundo. O inverso aqui é 1 sobre 2. Logo, y, 5 vezes 1, 5, 2 vezes 2, 4. E aí, encontramos o valor de y, e a opção a ser marcada é a opção letra B de bola, ok? Eu espero que eu tenha sido objetivo e claro aí na explanação. Espero que tenham gostado. Peço que deixe o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito, dê uma força para o canal e se inscreva no canal. Eu te peço, você vai estar me ajudando muito e a gente vai estar postando cada vez mais questões interessantes para concurso aí. Agradeço a todos que estão inscritos aí no canal e que assistiram a aula e até a próxima aula.